Olá, você está no canal do YouTube Padre Edecildo. Inscreva-se nesse canal, ative o sininho para você receber as notificações, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Vamos ao vídeo? Vamos falar sobre relacionamento familiar. Todo mundo tem uma família, graças a Deus. Todo mundo nasceu de uma família, não é? A família é a célula mãe da sociedade, a célula mater, né? Em latim fala célula mater da sociedade, a célula mãe da sociedade. É assim como as células do nosso corpo precisam de estar bem para poder o nosso corpo funcionar bem, assim a sociedade, para ela funcionar melhor, né? É preciso que as nossas famílias estejam bem, em todos os sentidos, é claro, né? No sentido material, no sentido emocional, psicológico, religioso, afetivo. Então, a família precisa estar bem em todos os aspectos, né? A questão também intelectual, através dos conhecimentos. Então, a família, ela precisa para se desenvolver bem, ela precisa de vários conhecimentos em diversos, vamos dizer assim, segmentos, para que ela possa desenvolver-se bem, né? Então, tá bem. Então, como disse, a família é a célula mãe da sociedade. Se na família não houver um bom relacionamento, isso pode desencadear conflitos de diversas proporções, né? Às vezes algumas coisas menores, e se não cuidarmos, esses conflitos menores se tornarão maiores, né? Então, é preciso que haja, de fato, um bom relacionamento, né? Relacionar com as pessoas é uma arte. Assim como o artista pega um quadro e pinta ali tão bonito, ou pega uma peça de madeira, esculpe na madeira uma obra de arte, né? Precisa de técnica, precisa de dedicar com amor aquele trabalho artístico. A família também é assim. Na família nós precisamos também de cuidar das pessoas, de amar, de relacionarmos bem, né? De ter carinho com as pessoas. Assim como o artista pega a sua obra de arte, ao vai desenvolvendo a obra de arte com tanto carinho quanto zelo, assim na família também é assim, né? Precisa ser assim. Então, a chave do sucesso da família é, de fato, esse bom relacionamento e essa paz interior, né? Por isso, também é importante que a gente saiba, né, cultivar a espiritualidade, né? Uma boa espiritualidade nos faz ser pessoas que perdoamos, que acolhemos, que entendemos o outro, né? Que temos atenção, afeto, carinho para com as pessoas, né? Então, como isso é importante. Então, o sucesso dessas boas relações na nossa família é, de fato, esse alcançar a paz interior, né? Entrar mais dentro de nós mesmos para perceber essa presença de Deus, para perceber a nossa vida. Você sabia que tem gente que não conhece a si mesmo? Sabia? Hã? Pois é. Então, veja bem, a gente pode até fazer aqui um exercício, né? Qual é o exercício? De você perguntar para você mesmo, né? Quem sou eu? Você já fez esse exercício? Faça isso. Pergunta, quem sou eu? Né? Alguém pode perguntar para você e você tentar dar a resposta, né? Então, quando alguém pergunta para a gente, quem é você? Você fala, eu sou fulano de tal. Se perguntar de novo, quem é você? Aí você vai falar assim, eu sou fulano de tal que mora na rua tal, no bairro tal. Quem é você? Eu sou fulano, meu pai e minha mãe chama Ciclano, Beltrana, tá. Quem é você? Eu tenho essa profissão, eu trabalho no lugar tal, né? Então, aí vai perguntando mais vezes quem é você, vai chegar num momento, você não tem mais o que responder dessas respostas superficiais, né? Aí se aprofundar um pouco mais, né? Quem é você? Aí você fala assim, eu sou uma pessoa assim, eu ajo assim em determinados momentos.
No momento eu estou um pouco impaciente, no momento eu estou alegre, no momento eu estou com expectativa, no momento eu estou guardando um ódio de alguém, enfim. Aí você vai responder coisas lá do seu íntimo. E quando você toca o seu coração lá dentro de você, de fato, né? Quando você se observa por dentro, aí você vai saber de quem de fato você é. E sabendo de fato quem você é, aí você vai descobrir coisas muito boas, né? Muitas virtudes que você tem. Mas também você vai descobrir muitas coisas que não são tão boas assim, que precisam ser trabalhadas, né? Que precisam ser, digamos, visitadas, essas situações não tão boas, visitadas por você, para poder você então trabalhar ou aceitar ou reelaborar aquela situação para mudar aquela situação, ou pelo menos entendê-la. Que quando a gente entende uma determinada situação, o risco de a gente ficar mais revoltado é menor, né? Mas quando a gente não entende, estamos passando por um problema e a gente não entende aquilo e a cabeça da gente vai ficando meio assim, atrapalhada. Ah, meu Deus, aí a gente troca as coisas, né? A gente faz uma confusão na nossa vida e na vida dos outros também. Não é assim que acontece? É assim. Tá bem. Então, vamos lá. Eu queria apresentar para você, né, que está aí nos acompanhando, tá certo? Algumas, podemos dizer assim, algumas orientações, até práticas também, sobre a questão do relacionamento na família, tá bom? Vamos ver isso aí, como é que é. Uma coisa importante, antes até de a gente entrar em alguns aspectos aqui, é que a gente tem que tomar muito cuidado no relacionamento pessoal, interpessoal, muito cuidado para que a gente não vá para um caminho do silêncio. O silêncio, a falta de diálogo, né? Quando a família, né, algum membro da família está em silêncio, sem dialogar com o outro, está calado, nem faz conta de chegar perto da outra pessoa, ah, meu Deus, aí alguma coisa não está legal, né? Precisa de ser trabalhada, né? Desculpa. Então, vamos lá, então, para frente aqui. Olhando a sua vida interior, né? É importante isso, olhar para dentro do seu... Só um minutinho que eu dei uma engasgada aqui. Olhando a sua vida interior, emocional, né? Psicológica, você vai conseguir compreender em que momento você está vivendo agora. Porque a nossa vida, ela não é uma coisa linear, né? Nós não vivemos uma mesma coisa, uma mesma realidade, 1, 10, 5, 20 anos, não. As situações, elas mudam, nós mudamos, as pessoas que convivem conosco, as realidades mudam, né? Só para você ter ideia, nesses últimos tempos agora, a gente está enfrentando um grande problema de relacionamento nas redes sociais, por exemplo, até mesmo com parentes, com familiares, né? Que essa polarização ideológica, enfim, que tem trazido muitos problemas no relacionamento, né? Então a gente tem que entender em que momento e que contexto estou vivendo. Quando a gente tem a clareza disso, é mais fácil da gente buscar as soluções, né? Algumas dicas, vamos lá, eu arrumei aqui 7 dicas, tá bom? Para a questão do relacionamento familiar, certo? Vamos lá? Primeira coisa, respeito e bom senso. Respeitar o outro, ter bom senso, né? Às vezes a gente corre o risco de querer ser um pouco arrogante, prepotente, achando que a gente é mais do que os outros, né? E aí a gente falta com respeito. Como é que é essa falta de respeito? Não é só falando um palavrão, não. A falta de respeito também é isolando a pessoa, é fazendo caras e bocas também, né? Você já ouviu falar isso em caras e bocas? É isso, né? Se eu falar uma coisa com você, o seu semblante logo muda, né? Você demonstra que está chateado com a pessoa, está com raiva da pessoa e tal. Quer dizer,
a gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Da nossa forma de expressar também, né? Porque dependendo da forma que você olha para uma pessoa, você expressa seus sentimentos e pode expressar um sentimento de repulsa, de rejeição, de discriminação. Então isso é terrível. A gente tem que estar muito consciente do nosso corpo, dos nossos sentimentos, né? Do nosso olhar, da nossa face, das nossas palavras, né? Muito atento a isso aí. Isso a gente exercita também, né? Que corre o risco. E diante de alguma coisa que alguém fez ou falou, a gente corre o risco logo de mudar o semblante, logo falar uma palavra e não sei o quê. Calma, nós estamos muito nervosos, nós estamos muito agitados ultimamente. Não, vamos buscar mais equilíbrio emocional para convivermos com as pessoas, de forma especial com as pessoas da nossa casa, né? Isso é muito importante. Então, respeitar a pessoa, né? Respeitar não é respeitar apenas quem é mais velho, também, é claro, mas respeitar também quem é novo, quem é criança, quem é jovem, adolescente. Respeitar todo mundo. Como é que respeita? Respeitar não é tomar bênção às pessoas novas, não, não é isso. Respeitar é saber também que aquela pessoa, naquela faixa etária, ela precisa de cuidados especiais, ela precisa de bom testemunho de vida, né? Então, respeitar a pessoa. Por exemplo, um idoso, você vai respeitar de uma forma, e tem outra forma de respeitar uma criança, por exemplo, né? Então, por exemplo, a criança, os pais, por exemplo, que brigam muito em frente os seus filhos. Pode isso? Não, claro que não, né? Os pais não podem brigar na frente dos filhos. E os pais podem brigar? Pode. Ah, é? Nossa, assustei agora, né? Você deve ter assustado. O pai e a mãe podem brigar? Pode brigar. Brigar, sim. Mas não é uma briga que vai levar a um desentendimento para sempre. Claro que não, né? Brigar no sentido de dialogar, às vezes discordar de alguma coisa, de argumentar, de buscar o consenso, né, entre os dois. Agora, eu quero dar uma sugestão. Os pais, quando forem ter alguma discussão, né, vou falar o horário que eles podem discutir, tá bom? Atenção aí, você que está me acompanhando, vou dar uma dica muito interessante para as discussões dos pais, tá bom? O horário melhor para você discutir, né, sobre algum assunto mais polêmico no relacionamento esposo e esposa e com os filhos, o horário melhor é depois da meia-noite. Meia-noite está dormindo? Não, não está dormindo não. Quem está dormindo são seus filhos, estão dormindo. Mas você e sua esposa estão deitados e vão ali discutir a questão, com respeito também, não é falando alto, não é gritando, não, falar baixo, argumentar, dialogar, buscar a melhor forma de resolver aquele problema, né? Depois que discutiu e tudo mais, dá um abraço, dá um beijo no outro e os dois vão dormir, pronto, acabou. É assim que faz, viu? Então, é preciso, então, que haja sempre respeito pelo outro, né? E bom senso, né? Porque tem coisa que a gente, às vezes, acha que tem que ser de uma forma, quando a gente conversa com outro, outra pessoa ajuda a gente a pensar melhor, né? E tomar uma decisão que tem um resultado mais positivo também, né? Tá bem. Outra questão também, precisamos sempre de manter esse diálogo, essa relação amistosa, sem estresse, né? Para não gerar ansiedade, né? Se as discussões gerem um estresse, leva a uma ansiedade. E a ansiedade levam às coisas piores, pelo menos no relacionamento conjugal, mesmo entre pais e filhos, né? Então, a ansiedade leva a situações gravíssimas muitas vezes. Por isso, é preciso respeitar o outro, é preciso ser mais prudente, né? É preciso ter mais controle daquilo que nós falamos, né?
daquilo que nós fazemos. Isso é muito importante, tá bom? Bom, agora então vamos para essas dicas. Atenção, senhoras e senhores. Aí vai falar assim, nossa, mas você já falou aí um monte de coisa. Sim, mas aqui eu não vou falar tudo, não. Vai ter muitas outras coisas para a gente conversar. Não hoje, que não dá tempo, né? Claro. Mas vamos lá. Minha equipe já trouxe o café? Que eu vou entrar nas dicas agora, minha equipe. Por favor, queira colaborar aí com o café. Isso. O meu combustível aqui é o cafezinho, né? Minha xícara simpática, olha só, gente. Tá vendo? Tá dando para ver aí, tá? Isso aí, minha xícara simpática. Nossa, mãe. Essa xícara ela já está fazendo aniversário, viu? Já vai fazer 3 anos, viu? Essa xícara está mais velha do que muitos meninos aí que estão me assistindo, hein? Já tem aí quase 3 anos que essa xícara existe. Olha aí, cadê a tampinha, gente? Opa, bora lá. Aí, vamos lá. Isto, olha aí, oh, delícia. Muito bem. Vamos lá. Só provando, está quente. Tem fumaça. Opa. Tá muito bom. Tá quente. Beleza. Bom, então vamos lá. Primeira coisa. Eu vou até repetir um pouquinho do que eu falei ultimamente aqui. Usar de bom senso. É chato a gente tocar em alguns assuntos, você já viu? Tem assunto que a gente vai tratar deles, né? Na família e na presença das pessoas da família, e assuntos mais polêmicos, mais desgastantes, né? Então, é preciso a gente pensar o seguinte, né? Antes de você falar de alguma situação polêmica, pensa primeiro, eu devo falar isso? Eu não poderia esperar outro momento, outro dia? Será que eu tenho que falar isso hoje? Né? Tentar resolver esse problema hoje. Pensa um pouquinho, né? De repente, se você deixar passar um pouco mais de tempo, pode ser que aquele problema venha até a ser solucionado, né? Mas aí o que acontece? A gente fica meio afoito, surgiu um problema, logo a gente quer resolver, fica nervoso, fica estressado, ansioso, né? E aí o trem vira um mingau de caroço, né? Horrível isso. Então, pense antes de falar alguma questão mais delicada, mais polêmica, pense antes, né? E se você for falar, fale num tom de voz mais sereno, mais baixo, né? Não fica levantando a voz, né? Não fica gritando. Quando a gente levanta a voz, a gente grita, o outro também, para ser ouvido, vai falar alto e vai gritar também. É assim. Quando a gente fala baixo, os outros também falam baixo. Essa é até uma técnica que a gente aprende na pedagogia, né? Na escola. Quando a gente está fazendo curso para ser professor, a gente aprende isso. Com os alunos na sala, o professor não pode gritar. O professor tem que ter uma tonalidade de voz mais baixa para que para que os alunos percebam que eles não podem falar alto porque o professor, a professora está falando baixo. Então a probabilidade dos alunos falarem mais baixo ou fazer silêncio, ela é muito maior do que quando o professor, né, dá aquele grito estridente, né? É até uma forma de agredir também os meninos, os alunos, né? Tá bom? Então, usa um tom de voz mais tranquilo, isso é importante. Você já viu? Tem pessoas que tratam com tanta delicadeza o cachorrinho, gatinho, um chama até de filho, meu filhinho, meu bebê, não sei o quê, né? Tem isso? Tem. Eu já ouvi falar, viu, gente? Eu não sei que eu não tenho cachorro nem gato. Mas tem gente que faz assim. Quer dizer, é pecado fazer isso? Não, não é pecado tratar com carinho os animais. Não, lógico, tem que tratar com carinho. Mas e as pessoas? Como é que a gente trata? Né? Essa é a questão. Né? É tratar todo mundo com respeito, com carinho, né? Com consideração. Né? Senão o clima fica tenso e aí vai ter que pegar a luva de boxe tal, e vai brigar, né? Taekwondo e não sei o que lá mais, karatê, não, de jeito nenhum. Vamos controlar mais as nossas emoções, tá bom? Então, tá bem. Essa então é a primeira dica. Vocês acharam legal? Gostaram? Muito bem, pessoal. Então, essa aí é a primeira. Usar do bom senso, né? Vamos para a segunda
segunda dica para o relacionamento na família. É bom a gente entender que cada pessoa da nossa casa tem uma forma de agir, né? Casa pode ter 10, 15, 20 pessoas na casa, né? Mas cada um tem uma maneira de agir, de comportar, de reagir frente a alguma situação, né? É diferente. Assim, os antigos dizem assim, ó, os dedos das mãos não são iguais, né? Os dedos das mãos não são iguais, né? Então é isso mesmo. Aqui é o mais gordinho, pequenininho e gordinho, aqui é o magrinho e pequeno, né? Esse aqui é o maior, é o grandão, esse aqui é o médio, esse aqui é o anular. Então, é diferente, os dedos das nossas mãos são diferentes, né? Então, assim também com as pessoas são diferentes. Vocês sabiam que nesse mês agora completou na humanidade 8 bilhões de habitantes na humanidade, 8 bilhões de pessoas que vivem no planeta Terra. Veja bem, né? Ninguém é igual, cada um é de um jeito, mas 8 bilhões, sim, cada um é de um jeito. Você não vai achar uma pessoa igual a outra, de forma alguma, né? Pode achar parecida fisicamente, mas não é igual, né? Na forma de agir, enfim. Cada um é cada um. E a gente tem que entender que nós nos relacionamos com pessoas diferentes na forma de pensar, na forma de agir, na forma de falar. Nós temos que saber isso. Quando a gente sabe isso, a gente sabe como lidar com as pessoas que têm uma reação ou têm uma postura que não é aquela que a gente espera da pessoa, né? É muito interessante. É bom a gente saber que tem essa diversidade de personalidades. Porque cada um tem sua história, cada um tem os seus desafios, né? Então, mesmo que seja dentro de uma mesma família, mas ninguém é igual, tá bom? Então, a gente precisa ser uma pessoa que mantemos a nossa comunicação, né? Essa comunicação nossa deve ser com educação, com respeito, né? Isso é importante. Cada um age de uma maneira, portanto, devemos, antes de qualquer comunicação, saber como estamos nos sentindo. Ah, pois é. Quando a gente vai se comunicar com as pessoas, nem saber como é que eu estou me sentindo, né? Como é que eu estou hoje? Estou com um problema, estou com alguma situação me incomodando. É importante isso, né? Porque, de repente, depende da forma que você está, você, às vezes, precisa até de evitar um pouquinho o relacionamento com as pessoas, né? Então, assim a gente consegue, se a gente conseguir entender como que a gente está naquele momento, nós também saberemos relacionar com as pessoas, né? Aí, vamos supor, estou muito tenso, estou muito nervoso, então é hora de você tentar trabalhar o seu equilíbrio emocional para que você conviva com as pessoas. Você já viu que tem gente, às vezes por qualquer coisa, as pessoas explodem. Por quê? Não trabalhou dentro de si, né? Então, respeitar o próximo, ser uma pessoa que valoriza o outro, ser uma pessoa empática, né? Às vezes observe seu rosto, não agora, mas no dia a dia, como é que seu rosto está? Está tenso? Está cara fechada? Você está muito calado, está muito silencioso esse dia? Como é que você está esse dia? Tem que saber, porque de repente, se você não tiver uma empatia pelas pessoas que você vai conviver, que você vai se relacionar, aquele relacionamento vai estragar, não pode, né? E aí depois, nós nunca temos pessoas perfeitas para conviver com a gente, entendeu, gente? Não existe pessoas perfeitas conosco. Todo mundo, diz os antigos, né? Não tem ninguém perfeito sem defeito. Anota isso aí, ó, anota. Não há ninguém perfeito sem defeito. É uma verdade isso, né? Então, aí vou contar até uma história para vocês, né? Do rapaz, né? Ele foi
andar na areia da praia, e naquele dia a praia estava meio deserta e tudo mais e tal, né? E de repente ele tropeçou num objeto na praia, né? E viu que era uma lâmpada, a lâmpada maravilhosa, né? Uma lâmpada, aquelas lâmpadas de Aladim, você já viu, né? Lâmpada de Aladim já? Aí tá, ele pegou, estava muito cheio de areia a lâmpada, estava suja assim e tal, né? Tinha um sargaço também, você sabe o que é sargaço? De mineiro não sabe o que é isso, não sabe, claro que sabe. Aí estava suja, né? Com areia, com sargaço, tudo mais. Aí ele tirou o sargaço, foi limpando a areia, tirando a areia. Quando ele começou a passar a mão assim na lâmpada, aí veio o gênio da lâmpada. Nossa, aí o rapaz ficou todo assim admirado. Nossa, o gênio, né? Aí o gênio, né, lá, falou assim: olha, rapaz, você conseguiu me tirar desta lâmpada. Então, você terá o direito de fazer um pedido. O gênio da lâmpada falou com ele: você pode fazer um pedido e eu vou te atender, né? Ah, beleza. Nossa, aí o rapaz, ele tinha muito medo de viajar de avião, né? Ele sentia mal, tinha medo das alturas, né? Nunca tinha viajado de avião porque tinha medo. E ele queria ir lá para a Europa, ele queria ir para Portugal, lá na Europa, né? Aí ele falou logo, né, que tinha até a Europa tem que atravessar o mar, né? É muito longe, e ele também tinha medo de andar de navio também. Então, aí ele disse assim: ah, seu gênio, né? Eu gostaria então que o senhor me fizesse uma ponte daqui do Brasil, né, até Portugal, até lá na Europa. Faça uma ponte para eu poder ir para lá, que eu quero viajar para a Europa, mas eu tenho medo de andar de avião, eu tenho medo e tal. Aí o gênio falou assim: nossa, mas que pedido difícil, né? Afinal de contas, uma ponte daqui até na Europa vai gastar muito cimento, vai gastar muita areia, vai gastar muito ferro, vai dar muito trabalho e tudo mais, tal, né? Aí, aí o rapaz, né? Então tá bem. Aí o gênio falou com ele assim: faça outro pedido, meu rapaz, faça outro pedido. Aí o rapaz pensou: ah, tá, tem outro pedido que eu gostaria também de ter, né? De fazer. Ah, qual que é? Pode falar. O gênio falou: pode falar, vou te atender. Aí o rapaz falou assim: ah, eu quero uma mulher perfeita. Aí logo o gênio falou assim: como é que é o seu primeiro pedido? Ah, você entendeu? Ou seja, ter uma mulher perfeita é mais difícil do que construir a ponte, né? Do Brasil até a Europa. Entendeu bem? Pois é. Então, não há ninguém perfeito. Não há. Você tem que aprender a conviver com os defeitos das pessoas, né? Não é que você vai aplaudir toda hora o defeito das pessoas, claro que não. Mas você tem que saber entender essa questão dos defeitos dos outros, né? Pois é. Então, é isso. Mais empatia, né? Mais convivência harmoniosa com as pessoas, tá certo, gente? Vamos lá, mais uma dica interessante. Vamos lá para mais uma. Procurar uma aproximação saudável, né? Como isso é importante. Deixa os problemas de lado. Ah, não dou conta, não, eu estou nervoso, estou nervosa. Deixa os problemas de lado, né? Aproxime dos seus familiares, mesmo em situações mais simples, mais corriqueiras, aproxime-se deles, mas não leva para eles os seus problemas, né? Evite isso, né? Evite levar os problemas. Quando a gente carrega problemas, seja na família, para a família ou no trabalho, sempre dá muito problema, dá mais problema do que aqueles que você levou, entendeu? Então, deixa de lado os problemas. No relacionamento familiar, a gente precisa de entender que nós temos sim os nossos problemas, mas se a gente vai toda hora apresentar para o outro problema, e se o outro não tiver solução, aí está perdido, né? Então, é isso. Agora, digo aqui, faço uma orientação para você, né? Quando a gente está com muitos problemas, claro que a gente precisa compartilhar isso com alguém, com alguma pessoa. Isso é importante. Então, nesse sentido, eu queria orientar você, né, que busque um especialista, busque um psicólogo, busque um padre para você confidenciar aquilo que está te incomodando, está te prejudicando, né?
Procura uma pessoa de confiança e de competência para que essa pessoa possa te ajudar nos seus problemas. É isso mesmo, né? Então, essa é uma dica interessante para essa outra orientação sobre a aproximação saudável com as pessoas. Nem sempre nossa aproximação é saudável com os outros, porque nós estamos com tantos problemas, tantas dificuldades, não estamos dando conta de resolvê-las, né? E a gente coloca esses problemas dentro da gente. Quando coloca dentro da gente, aí nos incomoda. Os problemas têm que ficar do lado de fora, para você ver, ó, meu problema é esse, aquele e tal. Ah, então deixa eu ver o que eu posso fazer com essa questão, essa aqui, essa não dá para resolver toda, né? Essa aqui dá, enfim. Aí você vai lidando com os seus problemas, quando você coloca esses problemas fora de você. Mas se você deixar esse problema entrar dentro de você, nossa, aí você vira uma panela de pressão, mas não é vazia, não. É cheia de alguma coisa que está ali, cozinhando que fala? É cozinhando, né? Mas a tampa daquela panela, ela está, a tampa não, aquela rolha, não é a rolha não, gente, ajuda aí, é válvula, isso, minha equipe me ajudou aqui, né? É válvula, né? A válvula está com defeito, então a panela, o vapor da panela vai enchendo ali a panela, vai chegar e vai estourar aquela panela de pressão, aí vai fazer um estrago. Assim é a nossa vida também. Às vezes estamos com tantos problemas, né, que às vezes também nós explodimos como uma panela de pressão. E para isso não acontecer, precisamos que a válvula de escape da panela de pressão esteja funcionando. Todos nós temos uma válvula de escape, todos temos, né? É uma pessoa que você confidencia as suas questões, é um psicólogo, é um padre, né? Eu acompanhei alguns casos que se a pessoa tivesse procurado com mais antecedência para resolver aquelas questões, né? Questão conjugal, por exemplo, se tivesse procurado há mais tempo, com certeza não teria desfeito o casamento. Mas como a pessoa foi deixando o problema aumentar, aí depois não tem jeito mais, né? Quando aí um não quer mais, pronto, acabou, né? Então, você não pode guardar para você os seus problemas. Ninguém dá conta sozinho de sofrer com os problemas. Precisa de compartilhar com alguma pessoa de confiança e de competência, tá bom? É isso aí, viu? Muito bem. Bom, dando prosseguimento, vamos lá para mais um item. Agora, meu Deus do céu, preste atenção. Não leve tudo a ferro e fogo. Atenção, nossa senhora. Equilíbrio emocional, precisamos disso, né? E quando você perceber que na sua casa tem alguém que não está legal assim emocionalmente, chega junto, troca uma ideia, né? Conta um caso, né? Para a pessoa também ela quebrar um pouco aquela rigidez que ela está vivendo naquele momento, né? Então, o equilíbrio emocional, adotar o quê? Adotar uma posição mais neutra e olhar a situação como se ela estivesse fora de nós, né? Então, é aquilo que eu falei com vocês. O problema não pode ficar dentro. A gente tem que tentar colocar o problema fora de nós, né? Para que a gente busque a solução e não percamos o nosso equilíbrio emocional, né? Outra coisa, sorria para as pessoas. Você tem sorrido para as pessoas? Tem cumprimentado as pessoas da sua casa, da sua família? Como que está isso, né? Se você perder o sorriso, você perde a alegria, você perde é porque você está perdendo o bom humor, né? Então sorria para as pessoas, seja alegre, né? Quebre esse semblante pesado, duro, muitas vezes, né? Isso é muito interessante. Abrace as pessoas, beije as pessoas, não é qualquer um não, cara, que não, né? Mas tenha atenção, tenha carinho, as pessoas precisam disso. Vou falar para você uma experiência de poucos dias, né? Uma criança que estava no colo de uma senhora cuidando dela, né? E a gente observava que aquela criança não tinha sorriso no rosto,
né? Eu percebi o olhinho dele meio paradinho, quietinho. Então eu me aproximei, mexi com ele, né? Fiz umas cosquinhas assim, tal, tal, tal. Mas ele não conseguia sorrir de jeito nenhum. Ou seja, era uma criança de 1 ano e pouco, uns dois anos, mais ou menos, 2 anos. 2 anos, ou seja, ela, uma criança é sempre alegre, né? E ela não conseguia sorrir. Ou seja, deve estar passando por uma situação muito delicada na família, né? Então, é preciso que a gente esteja atento a isso. Quem é que não está bem na nossa família? Fique atento, aproxime-se da pessoa, tenha atenção, tenha carinho, né? Consideração, tá? Também é importante que os pais ensinem os seus filhos a saudar as pessoas, a cumprimentar as pessoas. Hoje, as nossas crianças e adolescentes estão muito presos ao celular, né, ao smartphone, né, às plataformas digitais, né? Então, olha, às vezes as crianças ou adolescentes não sabem nem mais conversar, elas não sabem mais. A comunicação dela é só com a mídia, né, com as redes sociais, com a internet. Então, é preciso os pais terem passar essa orientação. Chegou uma pessoa na sua casa, uma visita, ensina seu filho, sua filha a cumprimentar a pessoa, a saudar a pessoa, né? Isso é importante, né? Às vezes você tem, por exemplo, algum parente seu que está tão distante de você, está longe de você, e aí você é preciso passar para os seus filhos, e você também fazer isso, né? Você fazer um contato com esse parente que está mais distante. Às vezes a distância não é apenas física, às vezes está perto, né? Às vezes mora perto, mas não está tendo uma boa convivência. Não está se comunicando com aquela pessoa. É preciso ensinar os filhos, né? Olha, você já ligou para o seu avô, para sua avó, para o seu tio, para sua tia, para sua madrinha, seu padrinho, né? Você já fez um contato, mandou uma mensagem para ele, para ela. É importante os pais falarem isso com os filhos. Que um filho que sabe se comunicar bem com os parentes, ele vai saber também se comunicar com outras pessoas fora da casa, fora do grupo parental, né? Então, é preciso ensinar os filhos a se comunicar. Gente do céu, você fala assim, mas eles sabem. Não, eles estão desaprendendo. Com certeza, estão desaprendendo. Às vezes chega a visita na casa da gente, né? Na sua casa, não sei na sua, mas existem casas que chega a visita lá, as pessoas ficam todas lá no sofá, ao invés de comunicar verbalmente com a outra pessoa, cada um está lá no celular. Meu Deus do céu, é por isso que tem tanto estresse, tanta ansiedade, porque as pessoas ficam demasiadamente nas redes sociais. E quando a gente se comunica com as pessoas presencialmente, isso faz bem, que você percebe o sentimento da outra, você escuta, você fala, né? Isso faz bem para a pessoa, né? Estava lembrando outro dia, uma pessoa que ela tinha mais de 80 anos de idade, né? Ela ia sempre à missa, mas depois que ela ficou mais idosa, ficou mais fragilizada, ela ia para a missa sozinha, aí ela não podia ir mais para a igreja. Então, o que acontece? A gente ligava para ela, né? E conversava com ela ao telefone, né? Quantas vezes eu ouvi dessa senhora falar o seguinte: olha, padre, aquele dia que o senhor ligou para mim, eu dormi melhor, porque eu ouvi a sua voz. Olha só, gente, fiz quase nada, apenas liguei para ela, falei uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, mas ela nem precisou de remédio para dormir, porque ela se sentiu bem emocionalmente. Então, você também pode fazer bem às pessoas. Hoje tem aumentado muito o uso de medicamentos. Por quê? Porque está faltando afeto, está faltando respeito, está faltando consideração, está faltando carinho. Meu Deus do céu, é isso, gente. Certa vez, há uns anos atrás, há uns 5 anos atrás mais ou menos, quando eu fiz um casamento, estava observando isso. Uma pessoa, o noivo entra, né, com a mãe, despede da mãe, vai lá para frente, depois entra a noiva, despede do pai, fica lá na frente, o noivo vai lá, busca a noiva, os dois ficam lá diante do altar, diante do padre, lá na frente.
Então aí eu não tinha nem observado, mas aí eu fui falar dessa questão de que quando entra, né, esse rito da entrada do casamento, quando um despede do outro, né, dá um abraço, dá um beijo e tudo mais, tal. Aí eu falei com eles, olha, você não viu? Vocês despediram dos seus pais, né, assim, dizendo através dessa despedida que vocês agora estavam constituindo uma nova família. E naquele momento da despedida você abraçou, beijou seu pai, sua mãe, né? Foi assim? Os dois olharam para mim assim, em silêncio. Eu falei, ai, 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 tem alguma coisa aí. E eles disseram, não, nós não beijamos nem abraçamos nossos pais, né? Aí eu fiquei assustado, porque nenhum dos dois tinha feito isso. Aí eu falei, então vai lá, vai lá abraçar sua mãe, vai lá abraçar seu pai, né? Dá um beijo neles, vai lá. Eles foram, gente, mas tiveram muita dificuldade de abraçar e de beijar, infelizmente, né? Por quê? Porque às vezes não recebe isso na família, não recebe beijo, não recebe abraço na família, aí também não sabe fazer isso, né? Pois é. Então, interessante, né? Não leve tudo a ferro e fogo. Calma, paciência, equilíbrio emocional, isso é muito bom. Sorriso, alegria, alto astral, né? Bom humor, tudo isso é importante, né? Se você estiver percebendo que você não está conseguindo rir, por exemplo, de alguma situação, é alguma coisa errada. Agora, se você estiver rindo demais também, exageradamente, né? Aí também não dá, não pode ser assim, né? Não pode ser assim também, né? Tem gente que é meio exagerado, né? Mas então, veja se você está perdendo o seu humor. Se você estiver perdendo seu humor, procure um especialista na área da psicologia, né? Ou então um padre para conversar, isso é muito importante, tá bom? Tá certo. Mas sendo sincero, a gente pode sim avaliar, né? Eu aceito a avaliação, com certeza. Bom, mais um item, respeite o espaço de cada um, respeite o espaço de cada um, né? Não invada a vida da pessoa, não invada a privacidade da pessoa, né? Respeite esse espaço de cada pessoa, isso é importante, né? Às vezes a gente é meio imprudente, né? Até numa coisa assim bem prática também, você vai numa casa de uma pessoa, né? Aí você chega lá e já vai abrir geladeira, já vai abrir armário, procurando as coisas. Não, não é assim. É uma invasão de privacidade. Você sabe se a pessoa permite que você abra os móveis dela, né? Os eletrodomésticos, né? Não, respeitar as pessoas. Então, é importante isso, né? Ter essa capacidade de respeitar a individualidade, o espaço do outro, o outro. Às vezes a gente quer ser muito brincalhão, falar molecagem com as pessoas, humilhar a pessoa. Gente, por favor, né? A gente nunca deve humilhar os outros. Uma palavra que diminui a pessoa, né? Uma gozação, né? Não é legal isso. Às vezes a pessoa caçoar, né? Zoar, minha equipe está lembrando que tem a palavra zoar, é muito usada hoje em dia. Zoar a pessoa, né? Mas você sabe se a pessoa está disposta à brincadeira? Às vezes não está. Então, não. Você brinca com quem quer brincar. Com quem não quer brincar, você não brinca. Tem que respeitar as pessoas, né? Isso é fundamental, porque senão você vai desgastar o relacionamento. Aí aquela pessoa vai te evitar, ela não vai querer ficar mais próximo de você, porque você abusou, você invadiu de forma desrespeitosa a vida daquela pessoa. Eu queria dizer uma coisa que um pedagogo muito famoso, chamado Rubem Alves, né? Quem trabalha em escola sabe muito bem. Rubem Alves, um grande pedagogo, filósofo também, teólogo, um homem de muito conhecimento, né? Ele dizia assim, olha, no mundo tem muitos cursos de oratória, ensinando as pessoas, então, a falar em público, a se comunicar bem. Há muitos cursos de oratória, mas não há curso de escutatória. E é verdade. A gente sabe, a gente fala mais, escuta menos. Nós não sabemos escutar. E às vezes, quando escutamos, nós não escutamos os outros pelas metades. Nós não estamos inteiro naquele momento que escutamos a outra pessoa.
É como se nós ouvíssemos só os barulhos, né? Os ruídos que saem da boca da pessoa, mas nós não escutamos o coração. Nós escutamos só aquilo que sai da boca da pessoa, não escutamos aquilo que sai aqui de dentro, do coração da pessoa. Então, é preciso aprender a escutar, é fundamental escutar, né? E isso é tão importante que nós padres e também os psicólogos, né, por escutar bem as pessoas, muitas vezes eles não levam, ou nós não levamos soluções para as pessoas. Mas na medida que a pessoa fala de si, fala das suas questões, e tem um ouvido bom e um coração bom para acolher aquela fala da pessoa, a própria pessoa muitas vezes encontra solução para as suas questões, né? Então, veja que como escutar o outro é fundamental. Escutar é mais importante do que falar, tá? Guarda isso aí. Escutar alguém é mais importante do que falar. Quantas vezes alguém vem até nós falando tantas questões dela, né? E a gente não fala nada. Mas aquilo para a pessoa fez bem, pode aliviar o sofrimento, as dificuldades da pessoa. E ela mesma vai, no diálogo com o seu interlocutor, né, a pessoa que está conversando com ela vai então percebendo soluções para as questões dela, né? E a graça de Deus vai agindo também na pessoa, né? A gente também acredita nessa ação de Deus, na graça de Deus que nos ajuda, que nos cura, nos liberta, nos salva, né? Também. Tá bom. Enxergar sempre o lado positivo. Opa! O que a pessoa tem de positivo? Foque no positivo, né? Foque no positivo daquela pessoa. Não fique só olhando os defeitos, os aspectos negativos, mas foque no positivo e realce o positivo. Professor, por exemplo, na escola, professora de infantil, faz muito isso, né? O aluno vem lá com a folhinha lá, que ele fez uns rabisquinhos lá, né? Rabisquinho para nós, né? Mas para ele não. Fez lá uns desenhos e tal, uns risquinhos lá e tudo mais. Chega para a professora e mostra a professora. Aqui, professora, que eu fiz, né? Aqui meu desenho, aqui o que eu escrevi. Aí a professora logo fala, nossa, fulano, que interessante isso que você fez. Ótimo, continua assim, você está desenvolvendo, isso é muito legal. O que é isso aí que você desenhou, que você escreveu? Fala aí para mim, fala para a professora e tudo mais, entendeu? Aí a criança vai, ó, fica feliz com aquela postura positiva da professora, né? Assim também são com as pessoas que convivem conosco. Elas têm, todo mundo tem pontos positivos, tem sim, com certeza. Por pior que seja alguém, ela tem pontos positivos. Observe mais esses pontos positivos, né? Porque aí o relacionamento fica mais fácil. Agora, se a gente ficar exaltando os pontos negativos, aí pronto, a gente já não quer saber se tem positivo, não quer nem saber da pessoa, isolamos a pessoa, e aí não dá, relacionamento fica prejudicado, né? Então, observe as qualidades do seu familiar, da pessoa da sua casa, tá bom? Muito bem, então, essas são algumas orientações, algumas dicas para o relacionamento conjugal, tá bom? E também relacionamento entre pais e filhos, entre irmãos, né? Esposo e esposa, enfim. Outra coisa que eu quero, então, para a gente fechar aqui e concluir, é sobre uma história. Muito legal, as histórias ajudam muita gente a pensar o que a gente reflete, né? Sobre o relacionamento entre as pessoas da nossa casa. Veja bem, diz que há muito tempo atrás, na era glacial, lugar de muito frio, né? Um gelo muito grande, lá viviam os porcos-espinhos, né? Porco-espinho. Estava lá um monte de porco-espinho, vivendo num lugar frio, 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 frio. Aí eles, e agora? Como é que vai fazer para esquentar do frio, né? Aí, o que eles fizeram? Começaram um a se aproximar do outro, para esquentar um corpo, né, do outro, que esquentando o outro. Aí começou a se aproximar, né? E quanto mais um queria mais aproximar do outro, mais os espinhos fincavam na pele do outro porco-espinho e machucavam o outro porco-espinho. Quanto mais aproximava, mais machucava um ao outro, né? Então, o que acontece?
Então eles não conseguiam se esquentar, porque não conseguiam aproximar um do outro, né? Aí eles resolveram, não, cada um vai ficar para o seu canto e nós vamos separar e cada um se vira. Ah, pronto, o que aconteceu? Aí quando eles se separaram, começou a morrer os porcos espinhos, né? Morreu um, morreu o outro, vai morrendo. De repente o mais inteligente falou assim, ô gente, peraí, vamos mudar essa história aqui? Vamos chegar mais perto do outro, né? Mas vamos encostar no outro devagar, né? De forma que o espinho do outro não vai machucar a gente e nós vamos conseguir esquentar os nossos corpos, né? Muito bem, né? O porco espinho inteligente e tal, né? Aí eles fizeram isso, foi assim, na hora do frio, se encostava devagarzinho, percebia que tinha um espinho, sim e tal, mas conseguiram se aproximar e um esquentou o outro e aí aqueles não morreram, né? Então, no relacionamento também na família, é assim, todo mundo tem espinhos, todo mundo tem defeito, todo mundo tem imperfeições, mas a gente tem que ter paciência, sabedoria para conviver com aquela realidade, nos aproximar sem ferir, né? Cuidado com os espinhos, cuidado, né? Não vamos ferir ninguém. Vamos procurar enxergar os defeitos, mas que esses defeitos não sejam motivos de nós nos distanciarmos das pessoas, tá bem? É isso aí. E aí, como já falei, tendo dificuldades maiores, obviamente, procure o padre da sua paróquia, procure uma pessoa para te aconselhar, uma pessoa mais madura, com mais sabedoria, procure um psicólogo, né? Faça isso. Não fica curtindo sofrimento sozinho, não, por favor, tá bom? Beleza, gente. Então nós temos aqui um pastelzinho, com esse friozinho. Pastel, gente, é tudo de bom. Olha só, olha que delícia. A equipe está aí também querendo pastel. Depois, viu, minha equipe? Um cortadinho aqui, para a gente terminar. Nossa, mãe, minha equipe preparou. Gostoso. Beleza. Ui. Tá fazendo bagunça aqui, gente. Caiu, foi farelo aqui para tudo quanto é lado aqui agora. Nossa senhora, meu Deus do céu. Mas deu certo. Recebam a bênção de nosso Deus, que nos ama e quer todo o bem para nós. Deus que quer todo o bem para a nossa família, né? Com certeza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vocês, de suas queridas famílias, e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma boa noite, fique com Deus, fique em paz. E até a próxima segunda-feira, no nosso bate-papo e café com Padre Edecildo, comigo mesmo.